E aí, rapaziada, primo flamenguista aqui na área e vamos falar aí sobre essa repercussão aí de Gabigol e Dudu que estão, né, aquecendo o banco aí do Cruzeiro, né? Vamos ver aí alguns canais aí falando sobre isso. Vamos ver algumas pessoas aí que desceram além aí nos comentários e falaram bastante coisa. Vamos lá então, pra cá acompanhar. Não sei qual o nível de Então. blindagem. Eu não sei qual o nível de blindagem que está sendo feita no departamento de futebol para dentro. Numa dessa poderia alguém lá, ó, o dono aí, o cara é o dono, é o patrão. O patrão aí vai dar entrevista, vai falar um montão de coisas. Você não releva não, que não tem nada a ver aqui com o departamento de futebol para dentro. Não, mas agora a entrevista tá lúcida. O que ele tava Sim. antes disso era que era o mundo da fantasia. Que ele achava que sim, agora sim, ele tá sim. caindo na real. Claro. E pra mim claro. tá muito claro que ele contratou um treinador e uma comissão que ele deve estar ouvindo muito o Leonardo Jardim. Para tomar. Ele Pra inclusive, mudar na entrevista, ele elogia demais o Sim, Leonardo é Jardim. isso, é isso. Numa dessa ele virou e falou, isso é ó, o eu vou te típico pagar. marinheiro de primeira viagem que quando conhece alguém que realmente entende da área fala, nossa, Tô encantado. é isso. Então, numa dessa ele olhou e falou, vou te pagar um bom salário para você tomar as decisões duras, as decisões É difíceis. isso, é isso, é É isso. isso. Mas... Se ele deu essa carta branca, É que no caso aí, né, pessoal, esse presidente, né, do Cruzeiro, o dono, né, no caso, ele é dono de empresas, né? Então, empresas, a maioria das coisas, das decisões tomadas, seja de punição com funcionários, seja de demissão de funcionários, seja afastamento ou qualquer coisa do tipo, a maioria das vezes o dono não está presente. Não é ele que toma essas decisões. Quando ele vem tomar alguma decisão desse tipo, é porque chegou a algo muito extremo, ou então, no caso, as principais pessoas que gerenciam a empresa dele, né? Então ele está pensando, até o presente momento, tudo que ele tem falado é comparando com a realidade dele, como empresário de redes comerciárias, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui escutando aí o que é que eles estão falando aí sobre essa situação. ok. Mas foi dinheiro, viu? Vamos escutar Essa o... brincadeira foi dinheiro, porra. Vamos escutar o Leonardo Jardim, que pra mim ele dá uma declaração ali meio assim, verdadeira, tá? Eu acho até verdadeira, mas que começa a levantar um... Vamos escutar, vamos escutar. Tá gostando, cara? Eu tô adorando. Gol no banco de reservas e mesmo com o Cruzeiro saindo atrás do marcador e precisando buscar uma reação, até que essa reação foi rápida, ele não entrou no decorrer da segunda etapa. Queria te perguntar o que falta para que o Gabriel Barbosa volte a ser aquele Gabigol que encantou o Brasil tempos atrás. Obrigado. Olha, eu sinceramente, eu vou-vos dizer uma coisa que até posso vos surpreender. Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato. É um jogador que eu gosto e já gostava, principalmente quando ele estava no Flamengo. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, é um jogo mais de transição, velocidade, ataque à primeira bola. Ele, com certeza, isso não é um modelo. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de dois avançados. Eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade. Mas hoje essa não foi a estratégia foi outra, por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. Mas como disse, eu acho que ele é um jogador de grande qualidade. Léo, vimos que ao final do jogo a torcida... Aparentemente o Gabigol virou outro cara, né? Porque todas as mano, mas características que ele assim, ressaltou eram características do próprio Gabigol. Mas não tem, De não. transição, atacar costas, de... Não. Agora os negócios Primeira bola, Pô, jogo não, mais gente. físico. Não, mas o a Gabigol parada é- não briga por uma, mano. Gente, Isso mas aí. assim, Tá A ligado? estratégia para ontem o era Gabigol- ganhar duelo e competir última vez, O fisicamente. Gabigol é um jogador que ataca Gabigol- espaço. o Mas Gabigol ele não é um pode jogador... ser- pra- Última vez que o Gabigol brigou por uma bola foi no segundo semestre de 22, exatamente. quando o Dorival falou, ó, vou botar você para jogar com o Pedro, mas vai ter que dar uma voltada aí. Ele voltou do segundo semestre de 22, exatamente. irmão. A Segundo situação é a semestre de seguinte, 22. Se, muito bom ter se o um- Gabigol ele for um cara de contexto, ferrou. Não, mas ele sempre foi, gente. Não, eu sei, mas tô falando assim, Mas não. pra que o Cruzeiro pretendia. O Pra que você quer gastar dizer, a- o que você quer dizer com contexto? No sentido de. Imagina aqui, ó, como é que o Abel vai chegar e falar assim, pô, esse é um jogo que não é pro Veiga.
Como é que o Flamengo vai jogar? Esse jogo acho que não é muito a característica da Arrascaeta. Mas porque o Gabriel é um jogador... Gente, não pode, isso é um absurdo. O Gabriel é um jogador de contexto, gente. Mas ele sempre foi. Eu também concordo, mas isso mostra que o Cruzeiro errou na contratação do Gabigol. O Rony é um jogador de contexto. Total, mas é isso. Pra mim, o Gabigol, se a gente olhar... o Cruzeiro errou muito na contratação do Gabigol. Então, mas muito. peraí, não, a gente não dá pra cravar isso agora. Pode Ser que isso vire verdade. Eu tenho esse sentimentozinho já há um tempo. Mas eu tendo a concordar com você no longo prazo. Sim. No momento que o time tá bagunçado, o trabalho do Cruzeiro tá vento em popa? Não. No momento que o Cruzeiro tá bagunçado, de repente você pode ter um contexto de falar, cara, nisso aqui eu vou precisar de uma outra coisa. Se pro resto do ano, se a gente chegar, nós estamos em abril, se a gente chegar em julho e o Gabigol continuar tendo de cada, sei lá, 3 jogos, de cada 3 jogos, ele não cabe no coisa, aí talvez a gente possa ter esse debate. Hoje eu acho que a gente não tem elementos para... Eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acho que pode ser pelo desajuste do time e pelo fato do Gabigol não ter um rendimento de titular incontestável. É isso. Se você tem um cara voando, por mais que você tenha um contexto de jogo onde as características dele não encaixem tanto, mas você vai conseguir trabalhar, porque você não pode abrir mão desse cara. E pela qualidade que ele tem. Assim, cara. Não, é o caso do Gabigol hoje. O ponto só que eu quis levantar aqui para trazer essa discussão toda é que, entre aspas, o Cruzeiro ele foi montado ou ele foi, entre aspas, vendido para o seu torcedor porque nós temos o Gabigol. Não, e o cara agora, ele é banco por conta de característica de jogo. Mano, o Cruzeiro, o Cruzeiro não quis montar um time competitivo. O Cruzeiro quis fazer megalomania, quis mostrar que no mercado o Cruzeiro voltou. Mano, isso é ótimo pro torcedor. Autoestima, o Cruzeiro precisava dessa... Mas não se faz futebol assim, mano. Não é. O Cruzeiro deu 3, 4 anos de contrato pra um monte de jogador acima de 30 anos, gente. Eu também acho errado, eu também acho errado. Acima não, muito acima. Exatamente. O Cruzeiro pega um Gabriel. O Gabriel, nesse momento na carreira dele, ele tem que dar 2 passinhos pra trás e esquecer o Flamengo na vida dele e ele tem que se recolocar no mercado. E você vai me desculpar, a explicação do Leonardo Jardim era extremamente correta, coerente. Com o momento do Cruzeiro. E demonstrou exatamente com o que o Vitor falou. O time mais pegado em campo, mais ligado, vai jogar fora de casa, vai pegar um time que está acostumado a jogar no seu estádio. É isso, cara. A questão é o seguinte, o Gabriel, quando ele não demonstra essa postura, outros entram e demonstram. E depois do jogo de ontem, a chance do Gabriel não ser titular no próximo jogo aumenta. E ainda mais com um treinador estrangeiro, que a verdade não tá nem aí. Tá nem aí, mano. Se eu tiver se o Gabigol ficar... Você tava aqui, eu falei sobre isso hoje. Esses dias. Treinador estrangeiro, o mercado deles não é aqui. Eu sempre falo isso, quando eu vou dar entrevista. Qual é a diferença do estrangeiro? A primeira é que o estrangeiro não tá nem aí, irmão. Se ele tiver que ir embora, ser demitido, ele vai pegar a multa, vai voltar e vai pro mesmo lugar onde ele tava. Esse daí, no caso, foi o vídeo do De Placa, certo? Vamos agora ver aqui um outro vídeo aí falando ainda mais sobre essa questão de Gabigol, Dudu e outras estrelas aí que estão no banco do Cruzeiro. O Pedrinho BH, que comprou o Cruzeiro, já reclamou que os jogadores são ruins, contratou errado, detonou o Alexandre Matos. Coisa tá feia, hein? Fala bastante o homem, né? Tá começando a temporada agora. O ano passado foi o áudio vazado lá, né? Agora foi já o desabafo. Cara, o time tá começando a temporada, o técnico chegou e ele já falou que errou em contratação, que os jogadores não são do nível que ele esperava, que o Alexandre Matos gastou mais do que ele imaginava. E que o futebol não é um bom negócio. Eu adoro essas coisas. Os caras compram um clube, investem não sei quanto tal, e o futebol não é um bom negócio. Dá um medão. É aquilo, né? O modelo associativo no futebol, ele causa calafrios. O modelo SAF com dono, mais ainda, né? É um desespero, né? O associativo, pelo menos, a gente tem esperança que troque, né, Arnaldo? Quando é muito ruim, fala, daqui 3 anos tem eleição, o dono não tem o que fazer. Pois é. Né? Esse é o problema, a questão. Pro Ronaldo, o futebol é um ótimo negócio, né? Que ele comprou por X e vendeu por 10X. Aí é um ótimo negócio. Mas pro Pedrinho BH, que comprou por 10X, não está sendo... De fato, o Cruzeiro investiu muito mais do que poderia, completamente desproporcional. O perfil dos jogadores acho que não faz muito sentido.
E essa semana tem lá, ele começou perdendo a Sul-Americana, o Cruzeiro é candidato a, embora tenha um elenco menos valioso que o Corinthians, investimento, perdeu na primeira, na Sul-Americana, perdeu do Inter, é verdade, com reclamação de arbitragem no final de semana pelo Brasileiro, e tem uma semana importante, ele precisa vencer em casa para permanecer com chance na Sul-Americana, e domingo pega o São Paulo no Morumbis aqui. Então, a temporada começa no final do Mineiro, não estava, né? Olha, não tá fácil. Não tá simples para o Cruzeiro, e acho que não ajuda muita coisa nessa entrevista do Pedrinho em relação aos seus comandados. Eu imagino que o clima não esteja dos melhores ali no vestiário dos jogadores do Cruzeiro. Dá uma desidratada logo, Cruzeiro, né? Fala, Renato. Eu acho o Cruzeiro o grande candidato a vexame da temporada. Contratou, os mineiros acharam mesmo que eles tinham formado um super time, né? A torcida do Cruzeiro, pelo menos. E ele, na verdade, contratou o maior ídolo do Corinthians, o Cássio. O Cássio já estava na descendente. O grande ídolo do Palmeiras, o Dudu, que também já estava. E do Gabriel nem se fale, né? O maior ídolo do Flamengo. Gente, o Gabriel tá dando pena de ver o Gabriel jogar. Tá dando pena. Ele continua na mesma nhaca que ele estava na época que jogava no Flamengo, nos últimos anos. O Gabriel parece que Neymarzou de vez, né? O Gabriel, hoje em dia, é outra celebridade que o futebol passa a ser uma preocupação menor. Então, acho que o Cruzeiro, olha, não vai a lugar nenhum esse ano. Se bobear, não vou dizer que vai brigar para não cair, mas vai ficar na parte de baixo da tabela. Não vejo grandes possibilidades para o Cruzeiro, não. E aí o Pedrinho BH faz o quê? Vende o Cruzeiro? Para quem? Quem vai querer comprar o Cruzeiro? Ainda mais pela grana que ele pagou. Pedrinho BH se enfiou numa bela enrascada, isso sim. Vamos lá então, vamos continuar agora com outra galera aí que também vai falar sobre isso, certo? E dessa vez aí vai ser até mais forte a fala aí de Mauro César Pereira, certo? Sobre Gabigol. É isso então, ó, já aproveita, se inscreve aí, curte o vídeo e caso tenha alguma coisa aí para comentar, será que Gabigol vai dar a volta por cima? Será que o Cruzeiro vai sair bem? Quando for contra o Flamengo, hein? Como é que vai ser esse jogo? Eu acho que contra o Flamengo, o Gabigol vai querer jogar e vai querer mostrar que conseguiu superar aquele auge que teve no Flamengo. Eu acho que ele vai querer fazer isso. Porque, querendo ou não, também isso mexe com um pouco do ego, né, da pessoa, com o ego do jogador. Mas já aproveita aí também. Segue aí a gente, se inscreve aí para que a gente chegar aí aos 1.000 inscritos. Vamos lá? Vem para cá então. Ele falou que colocou outro jogador por transição, por causa de transição. Não teve transição nenhuma no jogo. O Vampeta fez essa observação, Mauro. Ele foi elegante ali, não quis atacar o jogador, mas já está na reserva. Aliás, está muito bem adaptado à reserva. Está sentado em banco de reserva já há uns 2 anos já. Então, não tem problema nenhum. O banco do Morumbi ele conhece bem. Ele sentou lá na final da Copa do Brasil. Aí, quando entrou, tropeçou na bola, lembra? Então, Gabriel, banco de reservas, é um entrosamento perfeito. No caso do Cruzeiro, é muito claro. O dono do Cruzeiro, né, comprou o clube, aí ele procurou alguém no mercado para tocar o futebol. Aí ele foi buscar quem? O Alexandre Matos, que já passou por outros clubes importantes. E o Alexandre Matos montou o elenco. Ele não gostou do que aconteceu, percebeu que os jogadores contratados já não rendem tanto, muitos jogadores em baixa, e está insatisfeito com o trabalho do seu diretor. É isso. Agora, isso é muito comum, né? Mas não é só clube, não. Torcida, imprensa. É geral isso aí. Muitas vezes querem que achem jogadores, por exemplo... muita gente no Rio fala, o Arias foi um achado do Fluminense, o Roger Machado até que gostou dele e indicou. Quando enfrentou. Exatamente, foi o Roger Machado. Aí o cara fala assim, Flamengo tem que achar um Arias. Tá bom, aí o Flamengo contrata o Juninho. 3 jogos, é bagre.
assim, entendeu? Isso é geral. Não existe, estou dando só um exemplo, tá? Não existe muita paciência para você encontrar um jogador que possa render. Então se valoriza muito a grife. O Cruzeiro saiu contratando grifes, meio que fora de moda, essas grifes todas na reserva. Agora percebeu que não foram boas contratações. O técnico já fez seu diagnóstico, pelo jeito, viu que o elenco não é aquilo que se imaginava. Mas você vê o oba-oba que foi. Mais de 40 mil pessoas no estádio, discurso do dirigente, o Maurílio do Cruzeiro é o dono, tudo isso foi falado, foi dito. Então, aquela coisa de novo. Assista a TV do clube e as mídias do clube. Você vai ver tudo, no caso do Cruzeiro, tudo realmente azul, lindo, maravilhoso, tudo bonito. A realidade é outra, né?